Quarta-feira, 13 de julho de 2022, começa agora pela Folha FM, o Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco esse programa em podcast, ou seja, em todos os canais, para você acompanhar e logo mais reprise na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo bom. Estamos no inverno, dificilmente chove, apesar de uma frente fria ter entrado aí no país essa semana, provocou ventos aqui na região, mas a previsão para hoje é de tempo ensolarado com 29 de máxima e 17 de mínima. Agora faz 20 graus aqui no centro. Com a Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos receber no programa de hoje, já estamos recebendo, vamos conversar com a Ana Costa, diretora da UF Campos, e o Jefferson Manhães, reitor do IFE. Eles vêm para falar sobre um tema muito importante, que é esses cortes de verbas nas universidades e instituições federais. Será que, como que vai ficar o destino dessas instituições a partir desses cortes? Outubro ainda, há deputados estadual e federal na região e também governador e presidente, uma avaliação desses formadores de opinião também sobre esse quadro e esse tabuleiro político no país. Sejam bem-vindos, já traremos aí o bom dia de vocês, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, com Plínio Bacelar Vacina, uma nova clínica especializada em vacinas. Hoje, quarta-feira, gente, é dia do jornal Folha da Manhã nas bancas e também nas casas dos assinantes. Manchete principal do jornal Folha: bandido armado assalta loja no Guarulhos Plaza Shopping. Homem guardou a arma na mochila e fugiu após render funcionária e levar 4 aparelhos de iPhone. Depois ensina a desbloquear esse bicho, meu filho. Perdão pelo trocadilho, mas isso é o aparelho mais complicado, não sei, para peça, né? Não sei. Passará pela Câmara, Prefeitura e servidores dialogam por benefícios. Morto no carro, polícia prende suspeito de execução na área central. Trânsito caótico em dia de obra na Pelica, manchete também na Folha de hoje, em plena terça-feira. Ontem o trânsito ficou muito complicado, deu um nó. TRE pauta julgamento de garotinho para quinta-feira, a Operação Chequinho. Pombal terá maior painel de grafite do interior do Rio de Janeiro. Uma arte muito bonita, eu tenho acompanhado isso aqui, está ficando de fato muito bacana. CNH emitida por cartórios e no Detran em Campos. Pelo menos 2 cartórios já estão credenciados. Roxinho na preparação para a disputa da 4ª divisão do estadual. Leite dispara, mas produto também tem reclamações. Produtor também tem reclamações. Ele dispara na gôndola do mercado. Irano diz que Campos enfrenta a 4ª onda da Covid-19. A matéria completa é página 5 do jornal Folha da Manhã de hoje, como eu já disse, nas bancas. E também nas casas dos assinantes, críticas a Vladimir e, entre aspas, a covardia dos 5% da oposição. Quem falou isso ontem foi o Frederico Barbosa Lemos, aqui neste programa. Bom, deixa eu trazer o bom dia aqui primeiro da Ana Costa. Ela é diretora da Universidade Federal Fluminense, a UF, Campos, e a gente tem o prazer de recebê-la presencialmente. Já fizemos aqui remotamente, né, Ana? E hoje presencialmente. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia, Jefferson. É uma alegria estar aqui com vocês novamente para a gente dialogar um pouco aí principalmente sobre essa questão da crise na educação, né, e todas as questões que têm implicações diretas com relação aí à
a permanência dos nossos alunos nas universidades e com todas as possibilidades que a gente tem de fazer desse instrumento da educação realmente uma possibilidade de mobilidade para os filhos e filhas das classes trabalhadoras desse país. Você já pensou se os políticos cumprem o que prometem no palanque sobre educação, principalmente? Não teríamos um modelo melhor do que o da Finlândia. Meu caro Jefferson Manhães, eu perdi a conta, Luiz, se você tem, me ajude. Eu não tenho ideia de quantas vezes o Jefinho veio aqui. Eu acho que hoje é dia dele cantar naquela proposição nossa de Jefinho seria um tenor, um barito, sei o quê. Jefferson Manhães, obrigado, desculpa a brincadeira, mas acho que pelo carinho que você nos trata, acaba dando essa liberdade. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio, Aloísio, querida Ninha, a todos os colegas aqui da Folha, quem está nos ouvindo, nos assistindo, aqueles que irão nos ouvir e assistir. É sempre um prazer estar aqui, Cláudio. A recíproca é muito verdadeira, o carinho, o acolhimento e a abertura que o Grupo Folha dá para temas tão importantes, não só para a nossa região, mas para todo o país. Né? Esse tema que abala tanto a UF e o IFE aqui em Campos, né, está abalando toda a rede de universidades federais, de institutos federais, de instituições de ciência e tecnologia, enfim, os alicerces de uma sociedade republicana, democrática, civilizada e que tem compromisso com o bem comum. Então, obrigado mais uma vez por vocês abrirem os microfones e todo o Grupo Folha apoiar causas tão nobres e importantes para a sociedade. Obrigado, Jefferson. Meu caro Aloísio Abreu Barbosa, sempre uma honra estar contando com você aqui nessa bancada. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nogueira, honra é minha. Bom dia, Ana, obrigado pela presença. Bom dia, Jefferson, obrigado pela presença. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial das categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, que são os taxistas e motoristas de aplicativo. Né? É legal passar na Praça Salvador agora. Está todo mundo sintonizado na Folha FM. Vou começar pelo começo, gente. Me lembra aquela frase de Churchill, né? Depois da Batalha de Alamein na Segunda Guerra. Né? Não é o fim, mas é o princípio do fim. Vamos colocar, de 2019 para cá, as verbas, tanto para as universidades federais quanto para os institutos, têm diminuído muito. É uma realidade que o país tem enfrentado. Agora, a projeção para o ano que vem é ainda maior. Né? A proposta do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, é de passar de 5,3 bilhões para 4,9, uma queda de 400 milhões. E teve uma audiência pública. A gente vem tratando desse assunto na Folha. O Jefferson mandou, acho que uma coisa sobre isso na semana passada. A Folha publicou uma matéria, publicou uma matéria. E teve uma audiência pública da qual o Jefferson participou na segunda-feira, na Alerj, que é coisa tão grave que conseguiu unir dois partidos que, a priori, eram antagônicos na história política brasileira recente, pelo menos do pós-ditadura, que são PT e PSDB. Siciliano, presidente da Alerj, pelo PT, e Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB, se uniram na projeção do que parece ser um quadro de caos no ensino federal para o ano que vem. Aninha, começando por você, o que você projeta para o ano que vem? Então, Aloísio, o quadro já vem sendo grave, né? A gente, desde do período do golpe, a gente vem tendo uma redução muito grande. E com esses cortes, né, e com essas sinalizações ainda de mais cortes, porque, na verdade, esses cortes eles vêm se acumulando. Né? Então, nesse sentido, a UF, por exemplo, que é a universidade com o maior número de alunos do Brasil, ela tem o maior número, são quase 47 mil alunos. Isso é uma situação dificílima. A gente já vem, no decorrer dos últimos anos, a gente vem sofrendo vários cortes e as possibilidades que nós tivemos, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista das obras, elas só ocorreram em função da grande articulação dessa gestão, e eu estou falando da reitoria e de todas as unidades, no sentido da busca, inclusive, de emendas parlamentares para garantir as suas obras.
E a gente está falando, por exemplo, de Campos, em que nós tivemos aí a UF está fazendo 60 anos em Campos esse ano, né? A gente está aí no ano de aniversário. E nesses 60 anos, quer dizer, a possibilidade que nós tivemos de sair de um curso, que era o curso de serviço social, que nós já tínhamos há todo esse tempo, para esses 6 cursos de graduação, mais 2 mestrados, mais os cursos de pós-graduação lato sensu. E durante todo esse período que a gente vem trabalhando, desde o Reúne, a gente vive numa situação de muita dificuldade do ponto de vista dos espaços, né, do espaço físico. E para que as obras realmente elas pudessem ter esse avanço que tem, que a gente está inaugurando os 2 prédios esse ano, aqui na 15 de novembro, foi preciso um grande esforço da comunidade acadêmica de Campos, portanto, eu estou falando de professores, de técnicos, de alunos e alunas, mas principalmente da reitoria, no sentido de mobilizar a bancada de deputados federais do Estado do Rio de Janeiro, para que nós conseguíssemos emendas parlamentares para fazer com que essa, como dizem os nossos alunos, né, que essa terra prometida ela pudesse ser realmente concluída, e a gente está fazendo isso esse ano. Então, os cortes eles têm atingido não só, no caso, na verba de custeio, mas também com relação às políticas da assistência estudantil. E quando nós estamos falando do Reúne, nós estamos falando do conjunto de alunos e alunas que vêm das classes mais empobrecidas da sociedade. E não só de Campos, mas, né, a gente tem alunos de vários estados. E os cortes, portanto, eles não só eles dificultam a manutenção da universidade, mas também a permanência desse aluno na universidade. Então, por exemplo, nós em Campos e todas as unidades, a UF está presente em 9 municípios, e o movimento estudantil esse ano conseguiu uma conquista fantástica, que foi conseguir que pudesse acumular as bolsas. Então, como nós, no interior, não temos o bandejão, não temos, portanto, o restaurante universitário, etc., eles conseguiram negociar com a reitoria que eles pudessem acumular tanto a bolsa de apoio acadêmico, como também a bolsa alimentação. Por quê? O número de alunos que nós temos hoje, dependente desses recursos, para que eles possam se manter na universidade. Portanto, isso é importante que a sociedade saiba. É preciso que nós não só tenhamos recursos para a manutenção da pesquisa, da extensão, do ensino e de tudo isso, mas também políticas voltadas para a assistência estudantil, para que esse aluno entre na universidade e tenha condições de estudar com tranquilidade e concluir os seus cursos. Então, é grave a crise, e a gente, nesse cenário agora, realmente, se não tiver uma grande mobilização, como foi essa que você colocou, reuniu os reitores, né, de todas as universidades, foi um momento importante na Alerj, e como você falou, realmente a educação ela não pode ser uma agenda de um partido, mas que bom que quando ela reúne realmente um conjunto de parlamentares que, na verdade, estão aqui defendendo, quando defende a educação, nós estamos, na verdade, recuperando aí os valores republicanos desse país, né? Jefferson, você esteve presente, como eu disse antes, na audiência pública. Qual foi a sua impressão que você viu lá? Bom dia. Bom, mais uma vez, bom dia. Nós tivemos, na semana passada, no Congresso Nacional, uma mobilização na quarta-feira da semana passada. Mobilizamos e entramos em contato com mais de 147 congressistas, o que equivale aí de 20% a 22% dos congressistas, todos os reitores e reitoras do Brasil inteiro, dos institutos federais. Fomos aos gabinetes dos mais diversos partidos e, como a Aninha falou, quando a gente fala em educação, nós conseguimos agregar um número muito maior de pessoas. É natural que, quando a gente começa a adjetivar educação pública gratuita, educação pública gratuita e socialmente referenciada, você vai diminuindo, né? Mas, de maneira geral, educação é alguma coisa muito sensível, né? E nós conseguimos dialogar, inclusive com Arthur Lira, né? Com o presidente da Comissão de Orçamento, Hugo Leal, que é deputado federal aqui do Estado do Rio de Janeiro.
e todos eles se mostraram assim muito, em tese, sensíveis e buscando caminhos para a resolução. Na segunda-feira agora, os reitores... Desculpa, mas Arthur Lira se mostrou sensível? Na conversa, sim, né? Eu não sei o que do campo pessoal depois se extravasa e de forma concreta, mas se mostrou... se a palavra sensível não foi aceita, como eu posso falar, acolheu a questão e no sentido resolutivo, para buscar soluções para isso, junto ao ministro da Educação e com o Hugo Leal e com a base parlamentar. Isso foi um primeiro momento. Na segunda-feira, nós tivemos, inclusive eu tive com o professor Antônio Cláudio, né, e com todos os demais reitores e reitoras que estavam presentes, alguns não estavam por outros compromissos, inclusive do exterior, mas, enfim, foi muito interessante. Muito sinceramente, não estavam lá muitos deputados, né, estaduais, porém estava muito bem representado, né, foi o Fundo de Desenvolvimento, né, que tem aqui para a região, estava o presidente, o Siciliano, estava o Luiz Paulo... o Luiz Paulo, né? Não, só porque às vezes a gente confunde os primeiros nomes. Né? Estavam também a Marta Rocha, estava a enfermeira Rejane, estava o Renan Ferreirinha, o Valdec, né? A Jandira Fegali, deputada federal. Então, assim, estava muito representado. E a sociedade civil lá, movimentos dos estudantes, movimento dos educadores, enfim, estava bem representativo. Agora, Luizinho, eu queria chamar a atenção e ser muito taxativo, que conjunturalmente não é um problema de falta de recurso no orçamento. É uma questão de prioridade. E vou dizer aqui muito claramente, na questão conjuntural, nós temos uma questão estrutural e uma questão conjuntural. Na questão conjuntural, para você ter uma ideia, que para assinante aqui, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, o orçamento de funcionamento de todas as universidades federais do Brasil e dos institutos federais chegam próximo a 8 bilhões de reais. O corte que está sendo dado na nossa instituição, aí eu vou falar só dos IFES, eu não tenho exatamente das universidades, a Ana pode ver, né? Mas é um corte, não é bloqueio. Além do corte, tem um bloqueio, que nós esperamos reverter. Houve um cancelamento de 183 milhões de reais. E já anunciado para o ano que vem, um corte de 300 milhões de reais. Então nós estamos falando de $500 milhão em 2022 e 2023, fora possíveis bloqueios que possam vir no ano que vem. Então nós estamos falando de $500 milhão. Só que se nós pegarmos todo o orçamento, são 8 bilhões. No orçamento secreto, são 16. Então, mais do que o dobro do orçamento para todos os institutos federais, estou falando de 670 unidades no Brasil. Das universidades federais, eu estou falando aí provavelmente de 200, 300 campos no Brasil, onde muito representado aqui pela UF e pela Federal Rural aqui, né, no caso das universidades federais. Nós estamos falando da metade de todo o orçamento está hoje num orçamento secreto que não faz parte de políticas públicas estruturantes. Não é para ciência, não é para assistência social, não é para educação, não é para nenhum projeto estruturante de política pública. É para, e aquilo que se revela, porque está difícil, inclusive, analisar isso, é para, infelizmente, espaços eleitorais de um grupo de deputados. Então, é uma questão aqui de prioridades. Não está sendo priorizado a educação, a ciência e a tecnologia. Bom, primeiro ponto. E estruturante, em que sentido? Que é a questão dos tetos, do teto orçamentário, que é um projeto, que é algo que eu perguntei, Luiz, mas como você é uma pessoa, uma das mais brilhantes da história, que, assim, que conhece a história e tem uma relação internacional, eu não conheço um país, ou pelo menos nunca vi, eu perguntei isso a várias pessoas, estou falando muito sinceramente, qual país, da OCDE ou de qualquer lugar, que existe um teto orçamentário? Não é um descontrole orçamentário ou controle do orçamento.
Isso é fundamental que tenha, que seja controlado. Que tenha um teto, que diz o seguinte, que tudo que é direito, que é o Estado de Direito, políticas sociais, educação, ciência, tecnologia e saúde, está limitado, os gastos do governo limitado por um teto. Entretanto, não há nenhum limite para as dívidas públicas desse país, de pagamento de juro. Então, aquilo que é para a população, aquilo que é para estruturar a população, eu limito. Aquilo que é para alimentar o mercado financeiro, não há teto, não há limite. Então é a questão de prioridade. Então, é bom lembrar que isso foi construído nos últimos 6 anos. E na atual gestão federal, não se contrapôs a isso. Exceto em 2 momentos. No momento da pandemia, que de fato foi algo urgente e emergente, com quase 700 mil vidas ceifadas, ou, infelizmente, no que está se chamando hoje PEC eleitoral. A PEC eleitoral, né, é algo que, assim, a democracia, nós viemos desenvolvendo a democracia nos últimos anos, criando mecanismos de controle. Eu imagino, Aloysio, há 5 anos atrás, você fazer um movimento desse, não... Nós estamos na época que a gente chama de defesa, são os 3 meses antes da eleição. Eu não posso contratar nenhum temporário no Instituto Federal Fluminense. A gente não pode fazer propaganda. Olha propaganda. Se eu tiver um evento do Instituto Federal Fluminense, eu não posso colocar no site. Dado o rigor da lei eleitoral. Mas não é nem no ano eleitoral. Não é nem no ano eleitoral, que poderia ser em março. Eu estou falando antes dos 3... Assim, menos de 3 meses da eleição, você fazer uma transformação, você mudar a Constituição para algo... Assim, é algo que nós vamos levar, porque para destruir é muito fácil. Para construir ou reconstruir, do ponto de vista simbólico esse país, reconstruir do ponto de vista estruturante desse país, nós vamos levar 10, 15 anos para a gente tentar salvar os processos democráticos e republicanos. Porque, assim, a lei eleitoral parece que ela foi... E por quê? Luizinho, eu fazia uma eleição com os alunos lá o Grêmio fazia eleições lá no nosso instituto, eu comecei a fazer financiamento público da campanha dos alunos do Grêmio. O que era isso? Todos eles tinham o direito a imprimir 20 cartazes, 1000 panfletinhos e um banner. Todos eles tinham esse direito. Para mostrar para eles... Porque quando a gente não se preocupa com financiamento, a gente vai debater as ideias. Não vai ter ninguém com outro interesse. Então, assim, a gente precisa ensinar isso à juventude. Só que agora, o que nós estamos assistindo é que quem está no poder pode usar do peso do Estado e das políticas públicas do Estado, formalizados, o que está acontecendo agora, com a possibilidade de tentar mudar o resultado da eleição. Isso é muito grave. Eu me candidatei 4 vezes no Instituto. Todas elas, eu fui o primeiro a fazer isso. Eu pego férias para que não use eu como reitor, que eu posso ter o carro da instituição para poder ir lá em Cabo Frio, para poder ir no Campus Guarulhos, qualquer lugar, o carro para o gestor, ele tem um carro. Eu tiro férias para não poder me dar o direito de estar em vantagem com aquele que será o oponente, o colega adversário. Porque isso é o mínimo de pessoas éticas. E o que nós estamos assistindo hoje é isso, né? Uma priorização de algumas questões que não são estruturantes. Então, eu quero reafirmar. Não é um problema de recurso no orçamento. Tem esse recurso, eu estou mostrando um deles. Tem lá 16 bilhões que não faz parte de políticas públicas orçamentárias, mas sim de interesses paroquiais, infelizmente, do que está vindo à tona, naturalmente. Eu não posso ser leviano dizer que é tudo, né? Mas daquilo que está vindo à tona, né? E que nós temos um corte nos institutos federais hoje de 180 milhões. O que são 183 milhões em 16 bilhões? Então, é uma questão de prioridade. Eu espero que os parlamentares desse país, diante do caos que está se instalando nas nossas instituições, e que nós podemos, a UFRJ já falou isso, né, eu posso dizer lá no Instituto, mas que, se isso não for revertido, isso traz comprometimentos seríssimos. E aí o que nós vamos fazer? Vai ficar 1 mês ou 2 meses, e aí nós vamos pegar
aquilo que nós deveríamos pagar esse ano, vamos jogar para o ano que vem, porque é possível fazer isso. Pega uma conta de luz de dezembro, joga para janeiro, pega de novembro, joga, você demora lá 30 dias, 60 dias para pagar. Só que o problema é que no ano que vem o corte é muito maior do que esse ano. Então, é uma bola de neve e hoje nós estamos aqui agradecendo a Folha, fazendo mobilização nacional, porque, infelizmente, né, nós estamos aí diante de um caos orçamentário que vai trazer problemas seríssimos. Para quem? Para o estudante. Para o estudante, aquele que precisa. A Aninha aqui falou muito bem. Nós temos hoje 70% dos estudantes do IFE hoje são pessoas que vêm são filhas e filhos de trabalhadores, vêm de relações, fragilidades sociais, precisam do apoio institucional e esses jovens vão desistir. É a primeira vez, Aloysio, pelo censo que saiu esse ano do ensino superior, é a primeira vez em 30 anos que o número de matriculados nas universidades federais é menor do que o ano anterior. Pela primeira vez, o censo aponta isso. Desde 1990, ela é crescente e de 2020 para 2019, porque o dado sempre é retroativo, nós temos esse número menor. Isso é muito triste, mas é por quê? Porque esse jovem mais pobre, filho do trabalhador, na crise econômica, precisou priorizar o trabalho do estudo. E o que isso faz? Faz com que, infelizmente, esse jovem vai se precarizando, entrando em posições do mundo do trabalho mais precarizadas, menos qualificadas. Então é muito triste e obrigado aí por estar abrindo esse espaço e a gente hoje está fazendo esse movimento, como eu falei, nacionalmente. Vocês entraram em temas que eu até queria abordar nesse bloco. Esse é um bloco um pouco mais extenso, né? E no final a gente fala de eleição de outubro. Eu ia fazer justamente essa analogia, né? Você tem um orçamento secreto, onde você, Jeff, citou números do que já foi gasto, né? Ele foi inventado em 2021, com a sugestão do Luiz Eduardo Ramos, general da Reserva e ministro de Bolsonaro, na época da Casa Civil, general da Casa Civil, mas enfim. E, quer dizer, pragmaticamente, realmente, deu apoio parlamentar a Bolsonaro, impediu o impeachment que se discutia dele, né? Mas a que preço? Mas, e você também citou a PEC Kamikaze, a PEC eleitoral, que ontem passou em primeiro turno na Câmara, embora tenha dado um problemazinho acho que não vai. Não, passou, vai passar. Que são 42 bilhões, 41,7 bilhões para o ano que vem. Então, eu queria perguntar, aliás, vou fazer duas perguntas. Primeiro, se vocês acham que o dinheiro que seria para a educação está indo para iniciativas como essa, comprar apoio parlamentar via orçamento secreto, e essa PEC Kamikaze, quer dizer, já você falou, a primeira sessão dela na Câmara foi 1 minuto. 1 minuto. Você não faz o miojo em 1 minuto. Como é que você reforma a Constituição em 1 minuto? Né? E qual é a consequência disso direta aqui para a UF Campus e no IFE, nos dois campos aqui, no Campo Centro e no Guarulhos? Então, eu acho que assim, eu queria só ter um acordo, né, com as questões que o Jefferson trouxe, são fundamentais, mas eu acho que além da questão aí, né, como ele muito bem coloca, que não é prioridade, eu acho que se a gente for fazer uma análise de todos os ministros que foram sendo substituídos, tem uma mudança da própria questão da lógica. Quer dizer, eu acho que esse ultra-neoliberalismo colocado hoje pelo governo tem aí uma mudança também da perspectiva também quer dizer, há um projeto. Isso acho que é importante a gente estar colocando para quem está nos ouvindo, né? Que é isso. Há um projeto, sim, que é destruição, um projeto de destruição da perspectiva, né, da política pública. Eu acho que isso é importante que a gente diga. Quer dizer, quando, na verdade, ele vai... Não, o segundo ministro dele, ele vem de onde? Ele vem do mercado. Então, assim, Milton Ribeiro, né? Não é? O Estrambu. Não, o terceiro o Antraub. Eu falei Trambu. É porque o primeiro foi tão rápido que eu não contei. Não. Vélez. O Olavista, Ricardo Vélez. O peruano, né? O peruano, não foi isso? Não, é o segundo.
Então, você vê assim, tem uma lógica nisso aí, que é exatamente... E aí, se você for ver os grandes grupos hoje da educação, o Croton, por exemplo, hoje ele tem mais alunos que todas as universidades públicas brasileiras hoje. Então, há uma mudança, uma tentativa aí de retirada dessas conquistas republicanas. É bom que a gente repete isso o tempo todo, porque não, a conquista é da esquerda. Não, não. Isso são conquistas republicanas das nossas primeiras universidades. Então, tem uma lógica aí de tentativa de destruição e da mercantilização da educação. Né? A educação como instrumento público, a educação como a possibilidade, como a gente tem, né, vem colocando, de ser um instrumento que pode criar mobilidade social, ou seja, a sociedade, uma educação que seja realmente pública, gratuita, referenciada e inclusiva. Essa é a tentativa o tempo todo de destruição. Portanto, retirar os recursos da educação não é só para o orçamento secreto, não é só para isso, mas é a tentativa de desconstruir uma política, uma conquista histórica da sociedade brasileira. Acho que isso é fundamental que a gente compreenda, porque isso tem que unir, sim. E aí eu acho que, quando você traz o exemplo da última audiência na Alerj, que o Luiz Paulo Correia, que, diga de passagem, é um republicano. Acho que isso também é importante que a gente reconheça isso. Ele já esteve em outras lutas também, né? Então, assim, mas a grande questão é que o que você observa é que o projeto, a gente fica, porque não tem projeto. Tem projeto. Os próprios deputados e deputadas eleitas desse conjunto, da base do Bolsonaro, eles veem exatamente o quê? O que foi a escola sem partido? Todas as tentativas que se utilizaram, por exemplo, na última eleição, era exatamente para tentar criar uma base que pudesse, ao chegar ao Congresso, tentar destruir todas essas conquistas. E aí é muito interessante, porque quando você vai ver, por exemplo, os nossos números, os últimos números que nós tivemos aqui na UF, por exemplo, nós tivemos o maior número, por exemplo, quando você reúne pretos e pardos, você chegou a mais de 50%, 53%. É a primeira vez que a gente tem esse número. E é exatamente nesse momento que os cortes vêm, a destruição. Não gosto nem de falar de corte, que as tentativas de destruir as políticas, tanto das universidades quanto dos IFES, elas se colocam. Então, não é só do ponto de vista de querer fazer uma transferência daquilo que é público e para o privado, mas é também a tentativa de impedir que esse conjunto da população, que historicamente nunca tiveram acesso ao ensino superior, né? E aí acho que os IFES eles são fundamentais também nesse processo, é a tentativa de impedir que esse conjunto da população possa realmente... E aí a questão da política de cotas está de novo na pauta, né? Porque seria o ano para a renovação. Então, são políticas que, na verdade, tentam impedir que esse conjunto da população eles possam realmente acessar a universidade, acessar os IFES, criar, né, toda uma capacidade, não só, né, na pesquisa, na extensão, no ensino, mas que esses profissionais e essas profissionais, uma vez bem formadas, elas possam estar no próprio aparelho do Estado, digamos assim, né? Porque se você forma todas as profissões, uma formação que seja mais fundamentada, que a pesquisa, né, na universidade, ela está você já entra na universidade, você já começa a ter a iniciação científica. Então, você forma profissionais já com uma outra perspectiva e com a capacidade de intervenção muito maior. Então, nesse sentido, esse profissional que sai dos IFES, que sai das universidades, ele está no aparelho do Estado, seja no sistema de justiça, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, no conjunto das políticas de um modo geral. Isso significa, portanto, uma mudança de perspectiva
da própria concepção de Estado. Então, eu estou falando, portanto, quando eu estou falando de Estado, eu estou falando exatamente, né, esse instrumento que é, na verdade, que tem o dever, né, de garantir que as políticas públicas sejam realmente direito desse conjunto da população. Né? Ana, aproveitando aqui, Luizinho, eu faço sempre essa pergunta. Eu não sei se eu já fiz aqui, mas eu gostaria que o nosso ouvinte, aqueles que estão nos assistindo, ele pudesse pensar junto com a gente. Quantos médicos negros você foi consultado ao longo dos seus 52 anos, Luizinho? 50 anos. 50 anos. Não, é porque nós somos contemporâneos. Eu tenho 53. Você é mais velho, já, filho. Não. Mas nós somos contemporâneos. Tem mais cabelo, mas é mais velho. Mas nos seus 50 anos de vida, quantos médicos negros você se lembra de ter sido atendido? Eu vou dizer sobre isso. Eu não me lembro de nenhum na minha vida. Não me lembro. Estou perguntando ao Cláudio, ao Beto, à Aninha. Vamos fazer uma reflexão. Tem duas respostas. Ou os negros são menos inteligentes, tem até uma teoria ultradireitista lá dos Estados Unidos, que o cara faz uma medida do cérebro para tentar ver isso, que não existe isso é uma falácia. Ou eles são menos inteligentes, porque não conseguem passar num vestibular tão concorrido, ou, de fato, eles não tiveram oportunidades estruturais nesse país. Se você fosse na UFRJ, na formatura de medicina, há 20 anos atrás, se você fosse na França ou na Bélgica, do ponto de vista dos fenótipos, né, das suas características, você não ia diferenciar. Eu estou na América Latina. Eu estou num país que sofreu a escravidão. Aprendi aqui com você, dizendo que Campos possivelmente foi o município que mais recebeu pessoas escravizadas na história do planeta. Isso é muito forte. E aí eu vou para uma faculdade de medicina e só vejo pessoas que representam uma parte muito pequena, importante da sociedade. Naturalmente, nós somos aqui um mestiço, europeus, africanos, enfim, asiáticos, mas nós só encontramos um grupo muito estreito de fenótipos europeus. Então, assim, a questão das cotas, que a Aninha fala, e da questão estrutural de instituições públicas, que vão... Eu estudei aqui no Instituto Federal, na Escola Técnica Federal de Campos, nós tínhamos 5 cursos. Só no nosso campo centro, tínhamos 5 cursos técnicos. Só no nosso campo centro hoje, nós temos quase 40 cursos que vai do técnico ao doutorado. Isso é algo extraordinário. Mas isso, Luizinho, quem imaginava entrar numa Escola Técnica Federal de Campos? Estou falando nós, que aqui tem muita gente que chama Escola Técnica Federal de Campos ainda, né? Pelo carinho, outros chamam Cefet e alguns outros IF, né? Mas vamos falar da nossa Escola Técnica. Há 30 anos atrás, quando você entrava numa escola técnica, você imaginaria que teria um curso de formação de professores de música? Que nós temos de teatro, de educação física, de literatura, de letras. Um bom curso de design. Eu estou falando assim, eu esperava assim, porque é normal, industrial. O técnico, inclusive eu sou egresso do técnico curso de mecânica, de eletrotécnica, de edificações. Então, assim, foi um tempo que nós imaginávamos. Eu me lembro, o ex-reitor, o professor Luiz Augusto, ele, na época do Fernando Henrique Cardoso, ele foi na Secretaria de Educação Profissional para tentar conseguir um mestrado com o secretário de Educação Profissional. Um mestrado. E aí, sabe o que o secretário de Educação Profissional ele falou? Ele falou assim, que isso, professor? Ele era o diretor da Escola Técnica. Que isso, professor? Professor da educação profissional, do ensino técnico, fazer mestrado, no máximo especialização. Eu hoje, como reitor, como diretor que fui, eu assino liberação de colegas meus para pós-doutorado, porque mudou a carreira, mudou a concepção, mudou a instituição. Isso faz parte de um projeto, como a Aninha falou, um projeto de mudança de estrutura, de inclusão das pessoas, de levar, por exemplo, o jovem tinha que sair de Campos para ir para o Rio de Janeiro estudar numa escola pública. Não existia a UF com essa grandiosidade. Existia um curso da UF, mas não com a grandiosidade que tem a UF, agora com esses 2 grandes prédios que nós vamos ter aqui, e outros sonhos que poderão vir na UF, assim como no Instituto Federal Fluminense. Então, eu tinha que ir para lá. Da minha turma, Luizinho, eu fui o único que fui fazer um curso no Rio de Janeiro, fui fazer engenharia.
Agora, não é porque lá é gratuito, etc. Eu não era o mais inteligente. É porque para ir para o Rio, mesmo estudar na UERJ, na UFRJ ou na UF, lá em Niterói, precisa ser de classe média. Sim. Porque como é que você vai para lá estudar? Tem transporte, tem moradia, você não tem moradia para todos na universidade, inclusive isso é uma política de assistência estudantil. Então o que acontece? Só aluno de classe média vai para lá. Naturalmente vão alguns outros, mas com muita dificuldade, é muito rarefeito. Agora, quando você traz curso superior, mais cursos técnicos, pós-graduação para o interior, quem imaginava, por exemplo, Luizinho, nós somos veranistas aqui de São João da Barra, de Atafona, Gruçaí. Quem imaginava 20 anos atrás que um jovem de São João da Barra teria um IFE para poder estudar lá? Era o sonho. Eles vinham para cá, mas poucos vinham, porque também de São João da Barra para cá, eu acredito que a passagem deve estar o quê? Uns 10, 15 reais, no mínimo. Eu acho que tá mais. Eu não vou falar aqui. Pelo preço do diesel. Não. Eu também não sei de cabeça. Eu não sei. Eu não sei exatamente, eu não quero ser leviano. Mas, no mínimo, um jovem tem que despender, no mínimo, 40, 50 reais para um deslocamento, né? Quando não tem um apoio da prefeitura, quando não tem um apoio. Então, assim, abrir não só a política de cotas, como muito bem colocou a Ana, mas levar as nossas instituições para o interior, robustecer a UF, robustecer o IFE, robustecer o sistema de ensino, isso é mudança estrutural, profunda. Eu acho que essa questão, quando você fala da mudança, né? E aí você vai observar isso que eu estou falando de destruição de uma... Né? Quais foram as primeiras universidades que teve corte? Ela foi a UF, a UFBA e a UNB naquele momento. São universidades com número de... E aí, quando você vai ver os critérios socioeconômicos desses alunos, isso explica. Então, assim, eu acho que a gente precisa, e principalmente nesse momento agora, como é colocado o período do defeso, é preciso que a gente realmente retire essa mordaça. Porque você tem um momento, como você fez esse quadro, Aloysio, no início, né, do que está colocado hoje, e, ao mesmo tempo, nós temos limitações para que esse debate seja inserido dentro da universidade. Porque nós temos agora esse período que é chamado do período do defeso, que é cheio de regras. A gente já sentou, eu e o Jefferson e o Raul já até sentamos para conversar um pouco sobre isso. Então, assim, você vê que tem uma lógica, que as coisas não... acho que é muito inocente achar, esse governo não tem projeto. Ele tem um projeto. Ele tem um projeto, e é importante que a gente compreenda isso exatamente para que a gente possa estar fazendo o que está fazendo aqui hoje. E aí eu acho que a imprensa tem um papel importantíssimo, a universidade tem um papel importante, os IFES têm um papel importante, mas os meios de comunicação têm um papel fundamental, que é abrir para o debate. Quando a gente fala abrir para o debate, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Isso é fundamental. Quando nós estamos falando aqui, por exemplo, no caso da gente, no caso assim, vamos pensar, nós estamos falando aqui da nossa região. Nós estamos falando de uma região, eu não gosto muito dessa questão de Campos e a cidade do que já tem. Eu não sou campista, mas hoje eu defendo Campos com unhas e dentes, né? Não gosto disso, porque, na verdade, Campos é uma cidade das grandes contradições. E, portanto, é uma cidade que tem muito para oferecer também do ponto de vista, né, de um conjunto de questões também para pesquisa, também de extensão. Tá bom que a gente foi a última cidade a abolir a escravatura, mas somos também uma das primeiras a ter aqui o partido, o Partido Comunista. A gente é uma das, né? A gente tem aqui um histórico de trabalho escravo, mas também fomos a primeira cidade, né, o primeiro município do Brasil a criar o primeiro sindicato dos trabalhadores rurais. A gente tem essas contradições. Isso mostra o quê? Isso mostra que, apesar de todo esse conservadorismo, apesar de todas essas questões que a gente vivencia, a gente também tem resistência, a gente também tem lutas sociais. Então, a gente também tem aqui uma massa crítica, né, uma formadora de opinião, que também pode contribuir não só na questão das universidades, na questão também da garantia desse acesso às universidades, mas também de criar, junto à população, as possibilidades que quando o Jefferson coloca isso. Eu tive a oportunidade de ir para o Rio, eu fiquei pensando.
Eu não tive. Entende? Assim, então, assim, eu não estou falando de uma realidade distante, não. É porque, assim, a gente poderia discutir é uma família de classe média, porque se não fosse uma família de classe média, não ia. Exato, mas isso é muito importante quando você diz isso. Porque isso mostra para a sociedade a importância da política de cotas. Isso mostra para a sociedade a importância do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Porque senão a gente vai reproduzir essa lógica, e é essa lógica que a gente, né? Exato. Que a gente vem. E aí é isso, quer dizer, a gente está falando de valores republicanos, mas quando nós vamos na realidade dura e crua, né, das políticas públicas, isso não acontece. Então, acho que quando você traz o seu exemplo, a gente está mostrando. E aí a gente rompe também. A gente tenta também romper com a meritocracia. Se eu pude, se eu sou da periferia, se eu sou do interior, sou camponês, camponesa, e eu consegui adentrar, consegui chegar à universidade, hoje sou doutor, sou doutora, todos conseguem. Não. As condições, o que essas pessoas, né, o que esses estudantes tiveram que passar para poder, de repente, ter aquela conquista, não é justo. Então, é importante que a gente tenha realmente política pública para que realmente a gente possa criar as mesmas condições para que tanto o aluno do campo quanto o aluno da cidade, das periferias. Semana passada, tem um projeto de extensão na UF que, quando eu cheguei para falar, fiquei encantada, em que os alunos das escolas públicas, Aloysio, dos secundaristas, essa professora, ela tem um projeto que ela leva, faz o debate, apresenta a universidade e diz o seguinte: olha, você é de Travessão, você é de Conselheiro Joasino, mas essa universidade aqui, ela é pública. Essa universidade aqui, ela é gratuita, ela é inclusiva. Aqui, se você entrar, você pode acessar esse direito, esse direito, esse direito. E aqui tem esses e esses cursos. E aí ela começa. Então, assim, teve uma aluna que ela é de um quilombo aqui, quase que divisa com São Francisco, que é o... Eu sempre esqueço o nome. Ah, meu pai, agora eu vou esquecer de novo. Ah, meu pai. Daqui a pouco eu vou lembrar. É um quilombo que tem aqui perto... Eu penso que Samão ou Machadinho. Não, esse que a gente vai... Aqui, eu já fui lá. A gente vai aqui passa ali, eu vou pelo aeroporto e vou ali para dentro. Travessão ali, perto de Travessão. Perto de Travessão. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do quilombo. Então, sabe, porque lá ninguém vai ninguém passa nesse lugar. Você tem que ir lá, porque é quase que, né, fim de rota. Fim de rota. E aí, quando ela disse assim, então eu posso fazer uma faculdade? Tipo assim, ela nem sabia que ela podia. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. É isso que as nossas universidades precisam fazer. Né? As políticas públicas, elas democratizam as oportunidades. Claro, é o instrumento é exatamente que você tem de mobilidade. Então, né, o que pensa o jovem, ainda mais né, o jovem da periferia ou do próprio campo? Ou eu vou ser jogador de futebol, ou eu vou cantar, vou fazer show. Não, isso é para muito pouco. O que vai garantir que ele tenha mobilidade social é educação. É um instrumento que a gente tem que possibilita isso. Portanto, a gente tem que realmente combater o orçamento secreto, combater os privilégios. Eu só quero, assim, fortalecer a boa educação, porque uma educação precarizada, ela reproduz a exclusão. Sim. Porque ela cria a ilusão de que esse menino e essa menina foram bem formados e, no fundo, eles vão para um subemprego, porque eles tiveram uma educação precarizada. Então, assim, a boa educação é que, de fato, transforma. E por isso que a gente está aqui, para que não deixe precarizar também as nossas universidades, os nossos estudos federais. Bom, eu vou... Desculpa. Pois não, Aninha. Pois não, por favor. Completar. Eu lembrei do imagina, fiquei rapaz, aqui triste, vai né? sair do o quilombo. Cafuringa. Quilombo de Cafuringa. Tem um também lá que eu pesquisei aqui, não do meu conhecimento, mas não, de Barrinha. Ah, Barrinha você sabe. Não, eu pesquisei, que eu não conheço também. Ah, não, eu conheço. Você está falando ali, depois da Lagoa das Pedras, né? Que por cima do aeroporto. Exatamente. Então, a comunidade que eu estou falando, o quilombo de Cafuringa. Mas eu acho que isso que o Jeff está falando, quer dizer, e quando eu estava falando aqui do número hoje de alunos, por exemplo, desses grandes grupos, que a educação realmente é mercadoria, como o caso do Croton, a gente está falando de educação
de educação à distância, não do CEDERJ que a gente conhece, mas exatamente essa possibilidade que se encontraram, né, de transformar a educação numa grande mercadoria e, portanto, lucrativa. Bom, dá para fazer só um programa nesse bloco, você dá mais outro programa e mais essa coisa de ensino, de educação, e vocês falam aí sobre qualidade, vocês falam acesso à universidade. Vou falar para vocês aqui, não só por experiência própria, mas rapidamente, depois a gente volta no intervalo para comentar ou para emitir qualquer opinião. Mas nós todos aqui conhecemos vários engenheiros, vários advogados que estão fazendo bicos, né, para sobreviver. Motorista de aplicativo é logo imediato, porque você sempre tem um carrinho, então você já acessa ali. Eu tenho 2 filhos que não trabalham na função de engenharia que estudaram. Então, assim. Aí a pergunta, Cláudio. Aí você fala, e se não tivesse o ensino? Isso. Agora, a pergunta que se faz, estou falando isso porque, infelizmente, foi colocado isso pelo ministro da Educação há pouco tempo atrás. O problema são as universidades que estão formando muitos engenheiros, ou é um sistema econômico excludente e sem vagas? Por quê? Porque em 2010, quando os estaleiros a prioridade foi fazer as plataformas de petróleo com todo o conteúdo da indústria de petróleo, tinha que ser 65% construído no Brasil. Isso foi uma decisão política de um Estado, não fazer plataforma em Singapura, mas fazer aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos uma crise de engenheiros navais, porque não tinha engenheiro naval. Só tinha 2 universidades que faziam engenharia, que ainda mantinham engenharia naval, que é a Federal do Rio Grande do Sul e a UFRJ. Né, naquele momento. Então, e mais, foi um tempo em que engenheiro mecânico estava sendo disputado a tapa. Eu comecei fazendo engenharia mecânica e mudei para computação, porque na década de 80 e 90, ser engenheiro mecânico, você aprendia bem matemática e ir para o mercado financeiro, para a Receita Federal. E em 2010, 2011, estava sendo disputado engenheiro. Então o problema do Brasil não é das universidades que formam muitos engenheiros, não é dos institutos que formam muitos engenheiros. Sabe o que é? É um sistema econômico que está gerando desemprego, está gerando empregos de baixa qualificação. Muito obrigado. Vamos fechar aqui. Agora, a Luísa vai entregar a medalha, mas eu estou levando... Vamos fazer uma mesa redonda aqui e convidar mais 2. Roberto Henrique e Garotinho. Nós vamos ficar aqui até... Tem gente dizendo que depois... não está conseguindo acessar. O Face tá liberado aí. Bom, eu vou fazer um intervalo aqui rápido. O Jorge Gomes Coutinho também, nosso querido Jorge Gomes Coutinho já comenta aqui também. Tem vários comentários, várias perguntas. Mas tá aqui. Tá, vou passar o link para ela também aqui. 8h06, voltamos em instantes com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, hoje conversando sobre esse tema importante que é a educação pública federal sofrendo aí cortes na carne, realmente, na pele, como é dito, né, e significantes, até mesmo comprometendo o seu futuro. Em instantes, voltamos ao oferecimento de Proteus, Unimed Campos e Laboratórios Plínio Bacelar. Tratorito Moto